estudantes do meu Brasil! A Hora do Enem tá na área aqui na TV Escola. E você vem com a gente cuidando direitinho da forma física e mental para as provas de novembro. Fiquem ligados nos conteúdos que preparamos para vocês. Vamos conferir as atrações dessa terça-feira. No programa de hoje você vai ver a entrevista com Bruno Moreira. Ele é jornalista do jornal O Liberal de Americana. Na teleaula do dia, o Lande Vieira vem com a aula de matemática. O tema é desvio padrão e matemática na hora do Enem. E no Janela do Enem vamos conhecer Juliana Castilho, ela é advogada. Então, você que está aí, vem comigo porque está na sua hora, a Hora do Enem. E hoje nós vamos conversar com Bruno Moreira, jornalista aqui na Hora do Enem. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo! Oi, Tatiana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês da TV Escola. Gente, o Bruno, ele faz parte do jornal O Liberal, que está em parceria aqui com a Hora do Enem, nesse curso multiplataforma. Eu queria primeiro começar a falar um pouquinho sobre o jornal. Então, Tatiana, a gente está numa região muito importante do estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. Americana é uma cidade pujante, muito importante nessa área aqui do estado. E nós, além da cidade de Americana, também atuamos com a nossa base de cobertura por outros 5 municípios. Aliás, são 5 municípios no total: Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. As 5 cidades nessa região metropolitana de Campinas, que é muito importante economicamente e tem um aparato educacional muito forte também, com escolas, com instituições de ensino superior, universidades, faculdades, cursos à distância. É uma região muito importante. Só as 5 cidades em que o Liberal atua somam quase 1 milhão de pessoas, 1 milhão de habitantes. Então, é uma região muito importante do estado de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria entre a TV Escola e o jornal O Liberal. Então, Tatiana, a gente tem ao longo dos anos uma identificação com o tema educação, com a produção de guias, de revistas, de conteúdos voltados à educação, periodicamente, nossa rotina de produção, seja para ensino fundamental, para o ensino superior. Ao longo dos anos, a gente criou também uma relação com a educação infantil por meio do nosso Liberalzinho, que é uma editoria, né, que foi criada ao longo dos anos para conversar com o público mais jovem, e recebendo escolas aqui também na redação do jornal, criando projetos e parcerias com instituições que colocassem a discussão do jornalismo na rotina da sala de aula e, posteriormente, depois desse conhecimento que a gente compartilha com os estudantes e com os professores nas escolas, também recebemos eles aqui na redação para falar sobre a nossa rotina. Então, eu acho que essa parceria é mais um passo nessa conversa que a gente estabeleceu ao longo dos anos entre o Grupo Liberal e a questão do ensino e da educação aqui na nossa área de cobertura. Muito bom. Agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos os brasileiros, enfim, estudantes, e também para o pessoal, né, os estudantes da sua região, sobre a educação, né, a importância da educação e também a importância do nosso curso multiplataforma, que eu tenho certeza que nessa reta final, nos 90 dias, podem estar ajudando muitos estudantes, não só com as aulas, mas com e-book, com os simulados e todas as dicas que tem nessa plataforma. Claro, Tatiana, a gente sabe do papel que o Enem foi ganhando ao longo dos anos, sendo a porta de entrada para o ensino superior para muitos estudantes aqui no país, e eu acho que vivendo esse momento em que nós estamos agora, procurando retomar a organização das nossas rotinas, o nosso dinamismo, que já é uma marca muito grande, né, do ensino no Brasil, poder ter essa parceria e estimular, né, esse conteúdo é muito importante para essa nova virada, né, de momento em que a gente está depois do cansaço todo proporcionado, na verdade, pela pandemia e dos desafios que quem lida com a educação teve que assumir nesse mais de 1 ano e meio. Então, meu recado é para que as pessoas possam enxergar esse momento como um momento de virada, de muito potencial para a educação no Brasil. Vai ser esse o caminho para a gente modificar as coisas, para as pessoas conseguirem mudar o patamar das suas vidas, vencerem, construírem novos caminhos depois de tanta dificuldade nesse mais de 1 ano e meio de pandemia. E eu acredito que essa parceria vai fortalecer muito, esse conteúdo tem muito a agregar para quem está chegando na reta final de preparação
para o Enem de 2021. Com certeza. Bruno, eu quero te agradecer demais, em nome da TV Escola, pela parceria e também pelo bate-papo aqui na Hora do Enem. Eu que agradeço, Tatiana, foi um prazer conversar com vocês. Espero que a Hora do Enem tenha ainda mais sucesso e a gente possa fazer parte um pouquinho desse momento com a estrutura do Liberal participando dessa iniciativa. Obrigado. Isso mesmo, todo mundo de mãos dadas para a educação do nosso país. Obrigada, Bruno. Gente, Bruno Moreira participando aqui do Janela do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E vamos à aula do dia com o nosso querido Lande Vieira, falando sobre matemática, desvio padrão e matemática na hora do Enem. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande. Aqui é Lande Zarop, de Hora do Enem do Oeste. E o Enem que eu quero é um Enem com 180 questões, dividido em 2 dias, tá? 2 domingos de preferência, que aí dá tempo da gente descansar. E na redação eu quero um tema bem surpreendente. E é assim mesmo. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Já parou para pensar em como os conteúdos do ensino fundamental também são importantes para você mandar bem no Enem? A nossa convidada é professora e tem um canal no YouTube repleto de conteúdos para dar aquele gás. Ângela Corrêa. Mas é já, porque agora eu chamo ele, o mago das charges e da matemática, professor Cristiano Marcel. E aí, meu camarada, beleza? E aí, mestre, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Você explica essa história aí de mago das charges. Esse mago é por conta de você. Eu faço charge como distração e também porque eu acho legal, tenho vontade de seguir a carreira, mas acabei sendo professor e ficou por isso mesmo e travou. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e acho que faço bem. Faz muito bem. Obrigado. Muito bem, eu falo. Professor, hoje a gente fala sobre desvio padrão. Sim. Por que esse conteúdo é importante? Bom, ele, primeiramente, em função do programa, ele cai no Enem, sem dúvida, né? Ele se faz presente já desde uns 5 ou 6 anos. E, além disso, o desvio padrão é interessante porque ele tira aquela informação superficial, que nós vamos comentar daqui a pouco, e você pode aprofundar olhando para aquele número, sabendo se há uma disparidade ou não, se aquilo é mais regular ou menos regular. A palavra-chave é essa, mais regular, e a outra, menos regular. Através desse número, ou através da variância, que você vai definir se ele é mais regular, homogêneo ou não. Mas vem cá, professor, o que eu preciso saber para calcular desvio padrão? Você tem que saber alguns conceitos básicos. A ideia de média aritmética, a ideia de desvio, e depois entender, no final das contas, não saber aquela fórmula que às vezes assusta a pessoa, né? Fórmula? Já teve? Não. Se você entender o contexto, como a gente vai ver daqui a pouco, você vai conseguir chegar numa boa e resolver as questões assim, com uma facilidade que você não tem noção. É claro que o cálculo tem que ter. Bom, daqui a pouco não. Vamos lá, agora. professor, explica pra gente. Vamos lá. Imagine que você tenha, suponhamos, um filho, né, e vai colocar o seu filho no ensino fundamental e diga para a coordenadora, olha só, coordenadora, eu quero que meu filho fique numa turma, meu filho tem 6 anos, e eu quero que ele fique numa turma onde a idade seja muito próxima da dele. Aí ela fala, olha, fica tranquilo que nós temos aqui 3 turmas, e a média de idade dessas 3 turmas é de 6 anos. E o que é média, né? Soma os valores e divide pelo número de termos. Somei 30 dividido por 5, 6. Somei 30 dividido por 5, 6.
somei, 30 dividido por 5, 6. Ela não está mentindo. Só que a média, nesse caso, é uma informação superficial. Certo. Se você ou a mim, nós vamos colocar esse filho ali, e eu não sei desses dados, eu tenho que olhar para o desvio padrão. É ele que vai me dizer se a turma é mais ou menos homogênea. Primeiro, vamos ter a ideia do que é desvio. O desvio, que a gente chama de DI, é o valor em questão menos a média. Quando o aluno vê isso aqui, já fica... Caramba, isso tá complicado, hein, professor? Mas não é nada disso. Por exemplo, aqui o desvio é sempre 0, porque todos os alunos estão na média. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. Os desvios aqui, 6 menos a média, 0. 5 menos 6 menos 1. O 5 está uma unidade abaixo da média. O 7 está 7 menos 6, 1. Uma unidade acima da média. Mesma coisa na turma C. 4 menos 6 menos 2. 7 menos 6, 1. 6 menos 6, 0. E assim por diante. Pô, Cristiano, então com os desvios a gente vai ter uma informação satisfatória. Quase. Porque quando você soma os desvios, dá 0. Soma os desvios, dá 0. Soma os desvios e dá 0. E aí? E aí? Bolou-se então de elevar esses números ao quadrado. Para complicar? Não, muito pelo contrário. Porque sempre que você pega um número real e eleva ao quadrado, se ele é negativo, se ele é positivo, o resultado é positivo. Foi o que eu fiz aqui. Nós vamos então, para calcular a variância, que ainda não é o desvio padrão, fazer essa letrinha, significa somatório, é uma letra grega, sigma, bonita, né? É o somatório desses desvios, do quadrado desses desvios, a bem da verdade, dividido pelo número de termos. 0, 0, 0, 0. Vamos. 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Beleza. 0. É claro, porque todos eles estão na média. Aqui, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. 0 ao quadrado novamente, 1 ao quadrado, que dá 1. Somei tudo isso, deu 2 dividido por 5, 0,4. Tá vendo como é que já houve uma diferença? Já tem a diferença. Claro, porque aqui os valores já são díspares, né? Assim, não são homogêneos. Não, isso, a palavra-chave é essa. Aqui, muito mais. Menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 2 ao quadrado. Calculei isso, ficou 10 sobre 5, que é igual a 2. Isso é a variância. Então, a partir daqui, você já pode saber se ela é homogênea ou não. Mas o que fica engraçado, a gente está falando de idade. Sim. Você já foi numa festa de 15 anos quadrados? Não. 15 anos quadrados? Não. Não tem como. Porque aqui, convenhamos, aqui seria ano quadrado, né? Sim. Porque o ano, o valor elevado ao quadrado dá ano ao quadrado. Sim. Aqui também é a mesma coisa, ano quadrado. E o de baixo a mesma coisa. Para a gente resolver isso, a gente pega e calcula o desvio padrão. Esse desvio padrão, na realidade, é a raiz quadrada da variância. Ou seja, eu vou pegar esse valor e tirar a raiz quadrada dele. Aí eu acho o desvio padrão. Real, né? É isso, o desvio padrão dele vai ser 0. 0 ano agora. Certo. Não é ano quadrado. Sim. 0,4, quando você tira a raiz quadrada dele, vai dar, bom, 0,36, 0,6 e alguma coisa. Raiz de 2, a raiz quadrada de 2 vai dar 1,4 e alguma coisa. Olha para esses valores, Lande. Qual deles é o maior? O maior é o último. E aí, ele refere-se à turma C, que é a mais regular ou menos regular? A menos regular. Fala aí, garoto, então. A mais regular tem o desvio padrão menor. Certo. A menos regular tem o desvio padrão Maior. Quanto maior o desvio padrão, menos regular ela é. Aqui, menor desvio padrão, qual é a mais regular, não é ela? Sim, com certeza. Acabou. Então, mais próximo de 0, menor. Caramba, E é maneiro. isso aí. É para isso que serve o desvio padrão. É um número que faz você reconhecer se aquela distribuição de frequência, se aquele grupo é regular ou não. Mais regular ou menos regular. Partiu questão, professor? Vamos lá, vamos nessa. Questão 176 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Por favor, professor. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Cristiano, não sei o que é talhões. Calma, ele vai falar para você. Show. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilogramas por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância
dessas produções em sacas de 60 kg por hectare. Aí ele diz pra gente o que é um hectare, são 10 mil metros quadrados, ele disse isso pra gente. A variância das produções dos talhões expressas em sacas por hectare é... Bom, a gente pode pensar assim, pô, Cristiano, mas não tem desvio padrão, né? Eu vi que ele falou ali desvio padrão, mas... Mas para a variância ser calculada nesse caso, a gente precisa do desvio padrão, entendeu? Ah, mas esse cálculo todo que você fez, Cristiano? Não, mas tem essa relação. Perfeito, então vamos resolver, professor? Agora... Nessa questão, ele está dando no finalzinho pra gente que o desvio padrão é 90 kg por talhão. 90 kg por talhão. Vou botar só T, tá bom? Para abreviar. Para abreviar. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. Vamos colocar isso aqui, ó. Esse talhão equivale a 30 mil metros quadrados. Lange, ele fala o que é hectare pra gente, não fala? Hectare. Hectare são 10 mil metros quadrados. Ou seja, então aqui são 3 hectares. O que ele deseja saber é o quê? A variância em sacas por hectare. Aqui estamos em quilograma. Será que ele diz pra gente quanto tem uma saca? 60 quilogramas? Vê se não é. É isso mesmo. Bom, se uma Tem saca... saca de 60 quilos. Se uma saca de 60 quilos, eu vou escrever que 1 quilograma vai ser 1/60 da saca. Mas por que você usou 1 quilograma e não dividiu por 60, professor? Então, o que ele está pedindo? Lá na nossa variância que ele está pedindo, qual é a unidade no final? É saca, não é isso? Saca. Por quê? Hectare. Por hectare. Então, vou colocar aqui, ó, um ponto de interrogação escrito saca por hectare. Beleza. Ele falou aqui pra gente em quê? Em quilograma e talhão. Eu tenho que mudar esse quilograma e tenho que mudar esse talhão. Como uma saca são 60 quilogramas, 1 quilograma é 1/60 da saca. Beleza. Show de bola. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui esse ponto de interrogação aqui e coloquei 90. No lugar da saca, vou substituir. Essa é a variância, né? A variância vai ser o quadrado disso, na realidade, né? Esse aqui é o nosso desvio padrão. Vai ser 90, e aí eu coloquei aqui a saca 1/60 sobre o hectare. E o hectare... Aqui está em talhões, não tá? É. São quantos hectares? 3 hectares. 3 hectares. Aqui eu posso simplificar. Certo. Dá 30. Isso. 30 vezes 1/60, vamos colocar aqui, ó, 30 vezes 1/60. Eu simplifico novamente. Vai dar 1/2. Saca por hectare. A unidade ficou saca por hectare. Mas isso nós estamos nos referindo a quê? A desvio padrão. E ele deseja saber o quê? Variância? Bom, se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Vamos elevar isso ao quadrado? A variância vai ser meio elevado ao quadrado. É claro, esse meio elevado ao quadrado vai fazer com que a unidade fique saca ao quadrado e hectare ao quadrado também, que é justamente o que ele deseja na questão. Saca por hectare ao quadrado. Meio ao quadrado vai dar 1/4. 1/4, mais uma vez, saca por hectare ao quadrado. Nas opções, o que temos ali? 20,25, 4,50, 0,71, 0,50 e 0,25. 0,25 é 1/4. 1/4 é o mesmo que 0,25. Repetindo, saca ao quadrado, saca por hectare elevado ao quadrado e o gabarito é a letra E. Então, reforçando, 1/4, 0,25 é a opção correta, letra E. Isso. Professor, alguma das opções de resposta ali pode ter uma casca de banana? Letra D, né? D? É a letra D porque 1/2 vai dar 0,5 ou 0,50. Isso é o desvio padrão. Se ele esquecer de elevar ao quadrado, que vai dar 0,25, aí ele errou a questão. Caramba, tem todo um caminho, né? Se esquecer uma etapa... Já era. E quem fez a questão sabe que ele pode esquecer essa etapa, né? E aí por isso coloca, o distrator é esse. Professor, chega mais. Ah, e você sabe que pode conferir todas as questões de desvio padrão que já caíram no Enem lá no percurso educativo de matemática, né? O endereço é tvescola.org.br/percursos. É só clicar em estatística e probabilidade. Professor, uma última pergunta. Desvio padrão pode aparecer ligado a outra área de conhecimento, tipo física, química? Sim.
justamente pelo mesmo motivo que estamos falando sempre. Para você saber se uma coisa é mais regular ou outra, por exemplo, se uma sociedade é a formação salarial, ou se é a questão de idade, ou número de doenças, para você saber se aquilo é constante ou mais regular ou menos regular, você aplica o desvio padrão justamente por causa disso. Olha aí, biologia, geografia. Sim, sim. Maneiro. Professor, muito obrigado. Valeu, mais cara. uma vez, volte sempre. A casa é sua. Falou, um abração. Valeu. E a nossa convidada é professora e youtuber. Ela começou a perceber como alguns assuntos básicos podem ser difíceis para alunos do ensino médio. E por isso, criou um canal que foca na matemática do ensino fundamental. O nome dela, professora Ângela Correia. Por gentileza. Olá. Professora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Nossa, prazer imenso ter você aqui, professora. Prazer é todo meu, Lante. Professora, que dificuldades foram essas que você percebeu? Então, o aluno ele chega no ensino médio assim com dificuldade em certos conteúdos. Mas um conteúdo que eu percebi assim que ele é cobrado praticamente no Enem todos os anos e que o aluno chega no ensino médio e tem assim uma dificuldade é a trigonometria. É trigonometria, mas como assim? Isso tem relação com o ensino fundamental? Então, tem sim. O que acontece? Lá no ensino fundamental, o aluno estuda assim, os conceitos de triângulo, ângulo, os lados de um triângulo. E aí, quando ele chega lá no ensino médio, ele tem que unir esses dois conceitos para dar continuidade no estudo de trigonometria. Além disso, também ele tem que saber o conceito de razão, porque senão ele não consegue fazer as relações trigonométricas. Então, isso tudo é fundamental, né? Estudar direitinho lá no ensino fundamental, para que ele dê continuidade no ensino médio. E aí, se ele deixa alguma duvidazinha passar lá, quando, por exemplo, o professor está ensinando triângulo, ângulo dentro de um triângulo, se ele tem uma dúvida e deixa passar, isso daí vai prejudicar lá no final. Por quê? Porque, assim, na matemática, os conteúdos praticamente são acumulativos. Então, ele precisa de um conteúdo básico para depois ir se aprofundando. Vai passar pro próximo degrau. Isso. Se, por exemplo, fiquei com uma dúvida, mas tudo bem, amanhã eu vejo ela e não vê, aí o que acontece? Não consegue dar continuidade. Então, por isso que eu percebi, assim, que em trigonometria, quando o aluno chega lá no ensino médio, ele tem certa dificuldade, porque envolve vários conceitos lá no fundamental. Ah, não, peraí, que eu quero explicação pessoalmente, professora. Explica pra gente, Então, não, vamos lá. A trigonometria é a parte da matemática que estuda os ângulos e as medidas dos lados de um triângulo. Então, lá no ensino fundamental, por exemplo, o aluno ele começa a estudar os triângulos. Então, ele tem que saber o que é um triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, então, ou seja, este ângulo com medida igual a 90 graus, e outros dois ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? São ângulos com medidas menores do que 90 graus. Então, esse é um conceito muito importante. Do triângulo, né? Do triângulo, isso. Aí, depois disso, ele começa a estudar, assim, quais são os lados de um triângulo. Então, lá em Teorema de Pitágoras, por exemplo, ele vai estudar os lados de um triângulo. Então, por exemplo, aqui, oposto a esse ângulo reto, nós temos quem? Hipotenusa. E os outros dois, catetos. Mas, quando ele chega lá no ensino médio, ele vai estudar as relações trigonométricas. Até mesmo no próprio ensino fundamental ainda vê alguma coisa, mas lá no ensino médio isso daqui tem que ser muito forte, ele já tem que saber essa definição. Porém, para saber aqui definição de seno, cosseno e tangente, ele tem que estar muito claro para ele o que é um cateto oposto, o que é um cateto adjacente, que a hipotenusa é muito fácil. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, hipotenusa. Pronto. Porém, os catetos vai depender do ângulo. Então, por exemplo, coloquei já aqui para adiantar, cateto oposto em relação ao ângulo B. Então, vamos estudar esse ângulo B aqui. Marca o ângulo B de Isso. cara. Então, eu quero saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Vamos supor que eu coloquei aqui seno de um ângulo, suponhamos que seja do ângulo B. Certo. Quem é o cateto oposto a esse ângulo B? É o lado do triângulo que está oposto a ele, que eu vou chamar aqui de Bzinho. Bacana. Então, o cateto oposto em relação a esse ângulo é esse Bzinho aqui. Beleza. Bom, se essa é a hipotenusa e esse é o cateto oposto em relação ao ângulo B, quem é o outro cateto? O adjacente, que eu vou chamar de Czinho. Coloco aqui. Bacana. Porém, se ele vai estudar o seno, cosseno e a tangente do ângulo C, já muda isso daqui.
Por quê? Porque é um outro olhar. Ele já não está olhando mais em relação ao ângulo B, ele está olhando em relação ao ângulo C. Certo. Então, em relação ao ângulo C, quem é o cateto que está oposto? Oposto, em frente. Do outro Quem lado, é? cateto C. O Czinho. Então, em relação ao ângulo C, cateto oposto, Czinho. E aí, quem que sobrou para ele ser o cateto adjacente? Bzinho. O Bzinho. Então, isso daqui tem que estar muito claro para o aluno. Isso tudo aqui, aprende onde? Lá no ensino fundamental. Essa parte, um pouco também. Porém, quando ele chega lá no ensino médio, isso daqui tem que estar muito claro para dar continuidade em ciclo trigonométrico, funções trigonométricas. Então, por isso a importância de estudar, de não deixar passar nada lá no ensino fundamental. Por isso que tem que perguntar, né, professor? Perguntar. Professor é amigo nosso. Com certeza. É isso Jamais ir para casa com dúvida. Jamais, jamais. Perfeito. Bora lá pra frente? Vem cá, e o seu canal no YouTube? Quero saber do canal. Conta pra gente, de onde surgiu essa ideia? Então, o canal surgiu justamente para isso, assim, num projeto de reforço e recuperação para os alunos da escola onde eu trabalho presencialmente. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu deixei aberto no YouTube, né? E aí eu fui percebendo que atendia não somente os meus alunos, mas muitas pessoas, não só aqui do Brasil, como de outros lugares do mundo, né? Como Portugal, Angola, e eu fiquei, assim, muito feliz e dei continuidade a esse trabalho. E vem cá, como é que é dar aula de forma online, não presencial? É a mesma coisa? Então, eu amo o que eu faço, sabe, Lendi? Eu amo o que eu faço. Se eu tivesse que escolher novamente, com certeza eu seria professora, mas tem, assim, um diferencial muito grande ali. A aula em si, não. A aula é essa. Eu, por exemplo, faço essa aula presencialmente como online. Porém, por exemplo, eu posso trabalhar 8, no máximo 10 horas aulas por dia. Então, 10 aulas por dia, vamos supor. Hoje em dia eu já não faço mais 10, 8 aulas por dia. Só que por dia, o meu canal, ele tem cerca de 50 mil visualizações. Uau. Então, por dia, eu não estou restrita a 8 aulas. Eu estou a 50 mil aulas. Né? E tem outra vantagem online também. Na sala de aula, tem aquele aluno que, professora, eu não entendi. E aí você repete. Porém, tem aquele aluno que não pergunta, ou que de repente está ali com algum problema, ou está cansado, e deixa passar. Vergonha. Né? Isso. Então, agora online, não. Ele está lá na casa dele, ele assiste, não entendi, volta. Assiste, não entendi, volta. Então, esse acho que é o grande diferencial. Mas o que me marca muito é a questão dos números, né? Então, hoje, eu trabalho 8 horas aulas por dia presencialmente. Mas, assim, quando eu olho lá os dados numéricos no meu canal, 50 mil visualizações por dia, uma média. Tem dia, por exemplo, final de bimestre, Enem se aproximando. O número vai lá em cima. Aumenta. E como está sendo a resposta dos seguidores? Olha, muito positiva mesmo. Assim, todos os dias eu recebo, assim, centenas de comentários no próprio canal e até mesmo por e-mail, assim, de pessoas agradecendo. E, assim, em abril deste ano eu recebi um e-mail que ficou, assim, foi muito marcante, né? Uma moça, ela é do interior de Santa Catarina e ela sempre quis fazer engenharia, ela sempre gostou muito de matemática. Só que essas pessoas próximas a ela falavam, matemática, engenharia não é coisa para mulher. Né? Pensamento E bobo, né? aí, quando ela conheceu o meu canal, ela se inspirou, falou, olha, uma professora de matemática. E aí ela começou a estudar para o Enem. Hoje, aí ela prestou Enem no ano passado e ela hoje cursa engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando eu recebi o e-mail, fiquei muito feliz. Assim, demorou alguns dias, né? Eu falei, nossa, a gente pode mudar vidas, né? Verdade. E a um clique de distância. A um clique de distância. Vem cá, qual o endereço do seu canal? Quero saber. Então, chegando lá na página do YouTube, colocando Professora Ângela Matemática, ou até mesmo pelo Google, Professora Ângela Matemática, já chega lá nos meus vídeos no meu canal. Perfeito. Professora, e para quem só percebeu agora, na reta final pro Enem, que não está com os conhecimentos do ensino fundamental assim muito fixos na mente, muito enraizados, como faz? Tem algum jeito de resolver isso? Tem que ter, né? tem que correr atrás do prejuízo porque está na reta final mesmo, né? Então, assim, é buscar quais são os conteúdos da prova, mas, assim, um conselho, já que está na reta final e a pessoa não viu nada, é procurar as provas do Enem, as anteriores, e ver quais foram os problemas e, né, já que não tem muito tempo, estudar pelo menos por ali. Professora,
agora eu gostaria de uma dica de mestre. Para quem ainda não fez as pazes com a matemática, qual o conselho? Olha, a matemática, ela é tão importante, as pessoas têm, né, esse preconceito, assim, da matemática, contas, números, e não é só isso, né, nós temos que desmistificar um pouquinho que matemática é só conta. Não, por exemplo, quando um bebê nasce, o médico não fica perguntando, qual o nome do bebê, ele já fala assim, peso, né, a medida do bebê, né? tamanho, matemática. Quando nós acordamos de manhã, você olha para o relógio, olha, matemática. Vai fazer um café da manhã, as proporções ali, água, café, açúcar, matemática. Então nós temos que ter esse olhar para a matemática. Você sai na rua, tudo que nós temos hoje é graças à matemática. Então tudo assim é matemática. Então tirar um pouquinho esse foco de matemática é só conta. Não, tem todo esse lado da matemática, esse lado que a gente vive, né, a matemática. Então nós temos que começar a ter esse olhar. Eu vivo a matemática, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, enfim. Bom, e para reforçar os tópicos que a gente falou aqui, qual o conselho, além do seu canal, é claro? Então, além das videoaulas, tem também 2 sites que eu gosto bastante, que é o Só Matemática, que ele é riquíssimo, principalmente nesse conteúdo da matemática básica, e Brasil Escola também. Então, são 2 sites, assim, bem bacanas, onde os alunos, né, as pessoas podem buscar ali o conteúdo da matemática básica. E na janela do Enem de hoje, nós vamos conversar com a Juliana, que vem lá de Curitiba. Ela passou em 8º lugar na faculdade. Quem ajudou ela a conquistar essa nota foi a prova do Enem, não é isso, Ju? Bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Me conta um pouco dessa história, porque o Enem foi fundamental na sua vida. Foi sim. Quando eu fiz o Enem em 2009, até então, o Enem ele não era parte integrante da nota das universidades federais. E essa foi uma inovação que aconteceu no ano do meu vestibular. E, para mim, a nota do Enem foi muito boa, porque eu me saí muito bem no Enem, e isso fez a minha pontuação na Universidade Federal subir bastante. Porque na própria prova, no dia da prova do vestibular, eu fiquei bastante nervosa. Mas o Enem eu já tive mais tranquilidade para fazer devido à preparação que eu tinha, o treino que eu já tive antes, né, durante o meu ensino médio, ensino fundamental, que eram de provas extensas, mais demoradas, mas que englobavam um conhecimento global, né, porque o Enem é meio assim, ele não é a prova de vestibular, ela é bem mais técnica, ela tem bastante pegadinha, e eu acho que o Enem, ele é uma prova que ele pega o conhecimento realmente como um todo, como tudo aquilo que você aprendeu durante toda a tua vida acadêmica, eu digo de ensino fundamental e ensino médio mesmo, ele não é feito para você errar, ele é uma prova de conhecimento. E eu achei muito interessante. E foi ele que me deu esse up na minha nota para eu conseguir essa vaga que eu tanto sonhava na Universidade Federal do Paraná. Com certeza, gente. O Enem ele fala muito de atualidades, né? E mistura bastante com partes técnicas, justamente para que você veja que você entendeu o conteúdo. Agora, Ju, eu queria uma dica sua, né? Qual foi a dica fundamental para você ter a tranquilidade para fazer a prova? Uma boa noite de sono. Na noite anterior, eu procurei não focar tanto em estudo. Assim, estudei de manhã, mas no dia anterior, à noite, eu já tentei ir dormir cedo, me alimentar bem. E lembrar, assim, como eu falei, né, eu já tive eu estudei no Colégio Militar aqui em Curitiba, e o nosso treino de provas extensas, para mim foi fundamental. Então, de repente, se você conseguir fazer isso até em casa, de repente, pegar um simulado do Enem e testar um dia inteiro, fazer como se fosse o dia da prova, eu acho que isso traz mais tranquilidade, porque quanto mais treinado você tá, mais assim, você já sabe o que vai acontecer, o tempo que vai durar, o que você vai sentir, você vai sentir fome, se você não vai sentir fome, então você já vai mais preparado para o que vai acontecer.
tendo uma resistência melhor, né? Tendo uma noção do tempo, o corpo preparado. De repente, uma vez por mês você vai lá e pega um domingo ou um sábado, até com alunos, né? Com seus amigos e faz ali durante o tempo. Ju, eu adorei sua presença aqui na Janela do Enem. Parabéns pelas suas conquistas na sua vida e te espero aqui em breve. Tá bom. Muito obrigada. Assim que essa pandemia der uma liberada, eu vou com certeza visitar vocês. Com certeza. Um beijo, gente. Essa foi a Juliana, participando direto de Curitiba, falando um pouquinho da história dela de vida e da relação com o Enem. Então é isso, turma. A hora do Enem está acabando. Mas se você perdeu alguma coisa durante a semana, assista a nossa maratona. Aos sábados, a partir de 1 da tarde e domingo, a partir das 6 da manhã. E para reforçar, tem ainda o nosso canal no YouTube. Participe dando sugestões, tirando dúvidas no WhatsApp que está aqui embaixo. Marque a gente também nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E aumente as suas chances com o nosso curso intensivo multiplataforma. Gente, ainda dá tempo, falta um pouquinho mais de 10 semanas. É só acessar o site que está aqui embaixo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E foi uma honra enorme passar esse tempo aqui com vocês. Estamos juntos para o que der e vier até novembro. Sabendo dosar muito bem as forças, estudando todos os dias, você chega muito bem nas provas do Enem. Gente, acreditem, tenham fé, cuidem da sua saúde e sejam sempre muito felizes, porque quem sabe o que planta não teme de jeito nenhum a colheita. Amanhã tem muito mais Hora do Enem aqui na TV Escola para vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!